blessed people, like I said, Bem, povo abençoado, como eu disse, today I would like to look at this very, very important aspect hoje eu gostaria de abordar este aspecto muito importante of the glorious coming of the Messiah. da gloriosa vinda do Messias. Those that will miss the rapture of the church. Aqueles que vão perder o arrebatamento da igreja. Those that will miss the glorious coming of the Messiah. Aqueles que vão perder a gloriosa vinda do Messias. In other words, Em outras palavras, those that will miss entry into the glorious kingdom of Jehovah. aqueles que vão perder a entrada no glorioso reino de Jeová. And so, at this hour, Então, nesta hora, I have already said very clearly eu já disse muito claramente that among those that I saw, que entre aqueles que eu vi, I'm talking about what God showed me, eu estou falando a respeito daquilo que o Senhor me mostrou, these two prophets about that day. mostrou para estes dois profetas a respeito daquele dia. The real, the vivid situation, A situação real, viva, what will be fulfilled if no changes are done, aquilo que vai se cumprir se mudanças não forem feitas. I don't know whether it's because I've already seen it, Eu não sei se, porque eu já vi isto. so there is need for a greater work. Então há necessidade para um trabalho maior. Because I've already seen it, maybe this could as well happen. Porque eu já vi, então isto possivelmente pode acontecer. Because I've already seen, I said I saw some bishops who have missed, Porque eu já vi, e eu disse que eu vi alguns bispos que perderam, and some pastors, and of course a lot more people who have missed. You see that? alguns pastores, e é claro que muitas outras pessoas que perderam, entendem? But I also saw those that were taken. Mas eu também vi aqueles que foram levados. And I know that many times I've met the bishops from the National Council, E eu sei que muitas vezes eu encontrei os bispos do Conselho Nacional, and I've not shared with you because I know the individual people involved. e eu não compartilhei com eles, porque eu sei que há pessoas individualmente envolvidas. But I've not shared because I still think each one should be given the opportunity Mas eu não compartilhei, porque eu ainda penso que a cada um deve ser dada a oportunidade to receive the warning and prepare and make amends de receber o alerta, de se preparar e fazer correções, and prepare for the glorious coming of the Messiah. e se preparar para a gloriosa vinda do Messias. But those that have seen, that have missed, Mas aqueles que eu vi que perderam, whether the bishops here or abroad, sejam os bispos aqui ou no exterior, are people that have deliberately blackmailed God. são pessoas que deliberadamente caluniaram Deus. It was amazing to me to see exactly how it follows them through to that day. Foi surpreendente para mim ver exatamente como que ele o seguiu até aquele dia. And that's why sometimes I worry very much on this mission. E é por isso que algumas vezes eu me preocupo muito com esta missão. And who these two prophets are. E quem são estes dois profetas? You see how the Lord is operating gratefully around them. Vocês veem como que o Senhor está operando temivelmente ao redor deles? Very fearfully around them. Muito temivelmente ao redor deles. And that should have raised a red flag that please, the no goes on, you don't touch. E isto deveria levantar uma bandeira vermelha, como que dizendo, por favor, esta é uma zona que você não deve entrar, não toque. This has never happened in the history of the church, God walking with man. Isto nunca aconteceu na história da igreja, Deus andando com o homem. Just walking with man in broad open daylight like that.
simplesmente andando com o homem em plena luz do dia assim. God performing these 87 stadiums, Deus operando em 87 estádios, neutron stars colliding, estrelas de nêutrons colidindo, the sun clapping, o sol aplaudindo, commanding heaven to come to pour down rain, comandando o céu para vir e derramar chuva. and in less than a minute it does happen. The E em menos de um minuto, de fato, acontece fire of Elijah pouring at their presence. o fogo de Elias derramando diante da presença deles. All these things, writing, Todas estas coisas, escrevendo, caught on camera, writing for them. capturado ao vivo em câmeras, escrevendo para eles. I thought these things should have raised a red flag. Eu pensei que estas coisas tivessem levantado uma bandeira vermelha. But anyhow, I want to look at this very important aspect. Mas, de qualquer forma, eu quero olhar este aspecto muito importante Or those who will miss the rapture of the church. a respeito daqueles que vão perder o arrebatamento da igreja. And like I said, in what I have seen, E como eu disse, por aquilo que eu vi, the blackmailers of God, os caluniadores de Deus, anybody that have tried to touch these prophets, todos os que tentaram tocar estes profetas, it does not end up well unless they really reform. eles não terminaram bem, a não ser que eles realmente mudem. That's why I thought it's an opportunity for everyone to really reform. É por isso que eu pensei que esta é uma maravilhosa oportunidade para que todos realmente se corrijam. Though I see people and know their future, Vocês sabem que eu vejo pessoas e vejo o futuro delas. I know that I've seen them on that day. Eu sei que eu as vi naquele dia. But I thought it's a wonderful opportunity not to share with them individually, Mas eu achei que esta é uma maravilhosa oportunidade de não compartilhar com elas individualmente, on their personal scale, em seu nível individual, that to give everybody a chance, give them a chance to reform. mas para dar a todos uma oportunidade de mudar, To repent, to amend, de se arrepender, de se consertar, to change their ways that God may take them. de mudar os seus caminhos para que Deus possa levá-los. Because in any case, wants everybody to enter eternity. Porque qualquer que seja o caso, Ele quer que todos entrem na eternidade. And the door to repentance is still open. E a porta do arrebatamento ainda está aberta. Now, Agora, the rapture of the church. o arrebatamento da igreja. Before I look at those that will miss the rapture of the church, Antes de eu falar a respeito daqueles que vão perder o arrebatamento da igreja and what will befall them, e o que vai acontecer com eles what their characteristic is, e qual é a característica deles, even now as they live on the earth, até mesmo agora, enquanto eles estão vivendo na terra. the Lord raises very important aspects about the come Messiah. O Senhor levanta alguns aspectos muito importantes a respeito da vinda do Messias And the requisite standards of God. e os padrões de Deus que são requeridos. The book of Revelation chapter 19. O livro do Apocalipse, capítulo 19. Revelation chapter 19, verses 6 to 9. Apocalipse, capítulo 19, versículos de 6 a 9. And I'm reading verse 8. It says, E eu estou lendo o versículo 8. Ele diz: Fine linen, bright and clean, was given her to wear, linho finíssimo, resplandecente e limpo foi dado a ela para vestir. and fine linen stands for the righteousness of the church. E o linho finíssimo representa a justiça da igreja, The righteous acts of the saints. os atos de justiça dos santos. So right away you see the Lord laying out his requisite standard for entry Então, imediatamente você vê o Senhor estabelecendo os seus padrões requeridos para entrar. the yardstick for entry into the glorious kingdom of God. A medida padrão para entrar no glorioso reino de Deus. And if you went to Matthew chapter 22, E se você fosse a Mateus capítulo 22,
You get the same standard being elevated, exalted by the Lord. Você tem o mesmo padrão sendo exaltado, sendo levantado pelo Senhor. It talks about the entry of the church. Ele fala a respeito da entrada da igreja. That day of entry, Aquele dia da entrada, Matthew 22, Mateus 22. if you read, for example, verse 11, it says, Se você ler, por exemplo, o versículo 11, ele diz: but when the king who are invited into the wedding banquet in heaven, Mas quando o rei entrou para ver os convidados que haviam sido convidados para o banquete das bodas no céu, he noticed there a man ele notou lá um homem who was not wearing wedding clothes. que não estava vestido com as vestes nupciais. Friend, he asked him, how did you get in here? Amigo, ele perguntou, como você entrou aqui Without wedding clothes. sem as vestes nupciais? Then was speechless, and after that, he's thrown into hell. Ele emudece e então depois disso ele é lançado no inferno. So the standard of God, Então o padrão de Deus, the requirements for entry into the kingdom of God are very obvious. os requisitos para entrar no reino de Deus são muito óbvios. He has raised them so obvious. Ele os ressaltou de forma tão óbvia. And if you turn to the book of Matthew, before I go into those that will miss, Se você abrir no livro de Mateus, antes de eu ir para aqueles que vão perder, and by inference, you can look at these conditions e por inferência você pode olhar para estas condições and reverse and know then e prevenir-se, conhecê-las. whosoever does not achieve them E quem quer que seja que não as alcance, will be those that miss. serão aqueles que vão perder. But I want about those who capture in the next segment. Mas eu quero falar sobre aqueles que vão perder o arrebatamento no próximo segmento. But allow us to go through some of these wonderful yardsticks. Mas permitam-me passar através de alguns destes maravilhosos parâmetros The Lord has placed in the Bible que o Senhor colocou na Bíblia for the entry of the church, para a entrada da igreja, the entry of the believer into eternity, a entrada dos crentes na eternidade, eternity in heaven. a eternidade no céu. Matthew 13 verse 33 says, Mateus 13, versículo 33, ele diz. Matthew chapter 13, 33 says, Marcos capítulo 13, versículo 33, ele diz: be on guard, be alert. Fiquem atentos, vigiem. You do not know when the time will come. Vocês não sabem quando o tempo chegará. And then down there he talks about a servant left in charge. E então mais embaixo ele fala a respeito do servo que ficou encarregado. He doesn't know the master comes when. Ele não sabe quando vem o seu senhor. But he says, Mas ele diz: be on guard, be alert. Fiquem atentos, vigiem, Because you do not know the day or the hour. porque vocês não sabem o dia nem a hora. So those are the standards he has raised Então estes são os padrões que ele levantou for entry into the glorious kingdom of heaven. para entrar no glorioso reino do céu, For being taken up into the rapture of the church. para ser levado para cima no arrebatamento da igreja. That those that will be alert, will be on guard, Que aqueles que estiverem alertas, estiverem vigiando, they will enter the eternal kingdom of Yahweh, eles vão entrar no eterno reino de Yahweh, the glorious kingdom of God. o glorioso reino de Deus. Be alert, be on guard. Fiquem atentos, fiquem alertas, vigiem. The Bible has given it all. It's right there. A Bíblia já deu tudo, está lá. If you turn to the book of 2 Corinthians chapter 7, Se você abrir no livro de 2 Coríntios capítulo 7, again, he comes out openly, publicly. novamente, ele vem abertamente, publicamente, Publicly, to make it very clear to the public publicamente, para deixar muito claro para todos for those who will make it into his glorious kingdom. quem são aqueles que conseguirão entrar
no seu glorioso reino. He does not hide a thing. Ele não esconde nada. The yardstick of entry, before we talk about those who will miss, O padrão, o critério para entrar antes de falar daqueles que vão perder. what we've just read, be on guard, be alert. O que nós acabamos de ler. Fiquem atentos, vigiem. To be on guard means to protect, Vigiar significa proteger. to jealously protect, Proteger com ciúme. to defend, Defender. to jealously defend. Defender com ciúme. What is he talking about there? Do que é que ele está falando lá? He's talking about defending the salvation that you received. Ele está falando a respeito de defender a salvação que você recebeu. Guarding it. Protegendo-a. Guarding your salvation. Protegendo a sua salvação. In other words, he's saying, Em outras palavras, ele está dizendo, blocking all the loopholes. fechando todas as brechas. How do you guard a house? Como que você protege uma casa? By blocking every loophole. Fechando todas as brechas. The walls, the safety, the perimeter walls of that house. As paredes, a segurança, os muros perimetrais daquela casa. In other words, guard your salvation. Em outras palavras, protegendo a tua salvação. Find out if there are porous places Descubra se há lugares porosos and close them up so there is no porosity in your salvation. e fecha-os para que não haja porosidade na tua salvação. So your salvation is not porous. Para que a tua salvação não seja porosa. So your walk with God does not present porosity. Para que o seu caminhar com Deus não apresente porosidade. Where anything comes in, anything goes out. Onde qualquer coisa entra e qualquer coisa sai. Even the city of Jerusalem, Até mesmo a cidade de Jerusalém. when it was being built, they had to build a wall around Jerusalem. Quando ela estava sendo construída, eles tiveram que construir um muro ao redor de Jerusalém. That the surrounding Bedouins coming with their animals may not come in and defile Para que os beduínos saqueadores não viessem com seus animais e entrassem e corrompessem the holy place, the footstool of God. o lugar santo, onde Deus coloca os seus pés. The holy place where the glory of God, where Yahweh descends, O lugar santo onde a glória de Deus, onde Yahweh desce and is enthroned. e ele é entronizado. So it is with your Christian salvation, blessed people. É a mesma coisa com a sua salvação cristã, povo abençoado. Be on guard, be alert. Fiquem alertas, vigiem. To be alert is to be sensitive. Estar alerta é estar atento. Is to keep one ear out there, one eye out there. É manter um ouvido aberto, é manter um olho aberto. Always on watch out. Sempre vigiando. Watching up, expectant, in other words. Vigiando, aguardando com expectativa, em outras palavras. You are there and you are expecting your Savior to come at any time. Você está lá e você está aguardando o seu Salvador vir a qualquer momento. Your Redeemer to come at any time. O teu Redentor vir a qualquer momento. So he's talking about those who are expectant. Então ele está falando daqueles que estão em expectativa. Be alert. Fique alerta. In other words, readiness, Em outras palavras, prontidão. preparedness, Preparado. always sensitive. Sempre atento. Sometimes when I look at the church in Kenya Algumas vezes, quando eu vejo a igreja no Quênia and our countenance and the way they minister e a atitude deles e a forma como eles ministram and the way they are sensitive, e a forma como eles são sensíveis, atentos, anytime they hear that the Lord has spoken, a qualquer hora que eles ouvem que o Senhor falou, for them it does not matter whether it's office time
Para eles não importa se é horário de trabalho, or it is midnight, 2 o'clock a.m., whatever. ou se é meia-noite, 2 horas da manhã, o que quer que seja. Whether he has to wake up in the morning and go to work, Se eles têm que levantar de manhã cedo e ir trabalhar, it does not matter. não importa. You find they all are. Você descobre que eles estão todos acordados. They are like, this could be it. Eles agem como se pode ser agora. This could be the final instruction. Esta pode ser a instrução final. This could be the most important instruction. Esta pode ser a instrução mais importante. Be sensitive. Ser sensível, atento. And he goes on to say, E ele continua dizendo, again, now we are reading 2 Corinthians chapter 7, novamente agora, nós estamos lendo 2 Coríntios capítulo 7. verse 1. Look at what he says. No versículo 1, olha o que ele diz. Since we have these promises, dear friends, Amados, visto que temos estas promessas, let us purify ourselves from everything that contaminates. vamos nos purificar de tudo o que contamina. Everything that pollutes the body, contaminates the body, Tudo o que polui o corpo, que contamina o corpo. and spirit, E o espírito, perfecting holiness aperfeiçoando a santidade. in our reverence for God. There you go now. Em nossa reverência por Deus. Aí está agora. He talks about, first of all, being expectant. Ele fala a respeito, primeiro de tudo, de estar em expectativa, aguardando, Expectant, you are aware of the promises of God. em expectativa. Você está ciente das promessas de Deus, That He will bring you into the eternal kingdom of God. de que Ele vai te levar para o eterno reino de Deus. And you'll get away from this abuse and blackmail and slander. E você vai escapar deste abuso, desta calúnia, desta difamação. And malice and sin and death, disease. E malícia, e pecado, e morte, e enfermidade, Poverty, depravity, name it. pobreza, depravação, tudo isso, Sickness, doenças, abuse, abuso, persecution. perseguição. He's saying those Christians who are on guard, Ele diz que aqueles cristãos que estavam vigiando, who are alert. que estão alertas. And then now, in the book of 2 Corinthians 7 verse 1, Então agora, no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, he's talking about those who are aware of their promises. ele está falando daqueles que estão cientes das suas promessas, That He promised to seal you with the Holy Spirit. de que ele prometeu te selar com o Espírito Santo, That He promised to bring you into the kingdom of God. de que ele prometeu te trazer para o reino de Deus, That when you receive the Lord and you guard the salvation, que quando você recebe o Senhor e você guarda, protege a sua salvação, you are aware of that promise. você está ciente desta promessa, That you will see the eternal kingdom of heaven. de que você verá o eterno reino do céu. And He says, dear friends, now, purify yourself. E ele diz, amados, purifiquem-se. Meaning Christians who are perpetually sensitive to the pollution of sin. Significando os cristãos que estão perpetuamente sensíveis à poluição do pecado, To the contamination of sin. à contaminação do pecado. How sin contaminates. Como que o pecado contamina? How sin pollutes. Como que o pecado polui? They are constantly aware. Eles estão constantemente atentos. They are constantly aware of how sin pollutes. Eles estão constantemente cientes de como que o pecado polui. And they are sensitive to that. E eles são sensíveis a isto. So they are guarding
They had one salvation. Então eles estão guardando, protegendo a sua tão duramente conquistada salvação, That Jesus won, que Jesus conquistou, using his own body and blood, his own life. usando o seu próprio corpo e sangue, sua própria vida. The Son of the living God himself, O próprio Filho do Deus vivo, dying to achieve that salvation of the grace. morrendo para conquistar aquela salvação da graça. Then he says Então ele diz that aware of those promises, de que, conhecendo estas promessas, then constantly purifying yourself from everything então constantemente se purificando de tudo. He did not say from something, from everything that pollutes your salvation. Ele não disse algumas coisas, mas de todas as coisas que poluem a tua salvação, Threatens to contaminate your Christian life. que ameaça contaminar a tua vida cristã, Your sanctity. a tua santidade. I am simply looking at the yardsticks of entry. Eu ainda estou examinando os critérios para entrar. I'm simply looking at the prerequisites. Eu estou simplesmente examinando os requisitos, os pré-requisitos, The standards of God for those that will enter os padrões de Deus para aqueles que vão entrar, before I look at those that will fail to enter. antes de examinarmos aqueles que vão falhar em entrar. The changes of leadership is already taking place in Israel, in Jerusalem. A mudança de liderança já está acontecendo em Israel, em Jerusalém. The prophecy of 2nd of April 2004 is already being fulfilled. A profecia de 2 de abril de 2004 já está se cumprindo. And he has already written a note saying, E ele já escreveu uma nota dizendo: Melchizedek's day is known as the day of light. o dia de Melquisedeque é conhecido como o dia da luz. And another note saying, E outra nota dizendo: I am coming, says the Lord. eu estou vindo, diz o Senhor. Then how wonderful Então, quão maravilhoso for us now to look at the fine detail para nós agora examinarmos os pequenos detalhes of God's required standards dos padrões requeridos por Deus for entry into heaven. para entrar no céu. The glorious stairs have already been lowered. A gloriosa escada já foi baixada. So heaven is a reality now. Hey, Então o céu é uma realidade agora. Ei, what a blessed generation to even partake of this conversation. que geração abençoada de até mesmo poder participar desta conversa. And he says, I'm still repeating, E ele diz, eu ainda estou repetindo, 2 Corinthians 7:1. 2 Coríntios 7:1. Since we have these promises, Já que nós temos estas promessas, meaning those Christians who are aware, they are expectant. significando que aqueles cristãos que conhecem, eles estão aguardando. They are aware of the promises of God. Eles conhecem as promessas de Deus. It is alive into their souls, Elas estão vivas na alma deles, alive to their hearts. vivas nos corações, Meaning they are expecting heaven. significando que eles estão aguardando o céu. They know why they became born again. Eles sabem por que eles nasceram de novo. And when you're expectant of something, E quando você está em expectativa de algo, what it does is this. que diferença isto faz? It erodes your attention of the interim, of the current, of the present. Isto corrói a tua atenção
para aquilo que é transitório, para aquilo que é atual, do presente. Because you are expecting something, a visitation, Porque você está esperando algo, uma visitação, something greater. algo maior. So it rubbishes whatever is happening around you. Então você descarta qualquer coisa que está acontecendo ao teu redor. That's what he's saying. É isto que ele está dizendo. Rubbish the circumstances around them. Eles descartam as circunstâncias ao redor deles. They're expecting a greater. Eles estão esperando algo maior. So it matters not the circumstances around them. Que importa mais do que as circunstâncias ao redor deles. There's so much I could give, Há tanto que eu poderia dar, but I have so much to give to move on. mas eu tenho tanto para dar que eu tenho que avançar. So much I could give on this 2 Corinthians 7:1. Tanto que eu poderia dar sobre esta 2 Coríntios capítulo 7:1. And he's saying, in that of expectation, the promises, E ele está dizendo que nestas circunstâncias de aguardar as promessas, they are constantly purifying themselves. eles estão constantemente purificando-se a si mesmos. Everything that can pollute, Tudo que pode poluir, that can contaminate, que pode contaminar, that can spoil their salvation. que pode arruinar a salvação deles. These are the standards of God as Christ. Estes são os padrões de Deus e de Cristo, Embedded in the Bible, engraved in the word about entry. incrustados e arraigados na palavra a respeito de entrar. So who is going to say God is unfair? Então, quem vai dizer que Deus é injusto? When I begin to talk about those that will miss to enter, Quando eu começar a falar a respeito daqueles que vão falhar em entrar. because the requirements for entry are clear. They're right here. Porque os requisitos, as exigências para entrar são claros. Eles estão bem aqui. They're right here. Eles estão bem aqui. He's saying Ele está dizendo, they are constantly purifying themselves. eles estão constantemente purificando-se a si mesmos Everything that pollutes their body and spirit, their salvation. de tudo que polui os seus corpos e os seus espíritos, a sua salvação. And perfecting holiness. Did you hear that? E aperfeiçoando a santidade. Vocês ouviram isso? Meaning, Significando at the center of their priority, que no centro da prioridade deles, at the center of their life, no centro da vida deles, they are doing everything and anything around their salvation. eles estão fazendo qualquer coisa e tudo pela sua salvação. To perfect holiness, Para aperfeiçoar a santidade, establish holiness, estabelecer a santidade, to install it and leave it there para instalá-la e deixá-la lá, for keeps, for good. para sempre. To perfect holiness means Aperfeiçoar a santidade significa to establish it in your life and live to it. é estabelecê-la em sua vida e viver para ela, Live its lifestyle. vivê-la como estilo de vida. And you know the biggest sin of this generation E vocês sabem que o maior pecado desta geração is sexual immorality. You know that very well. é a imoralidade sexual. Vocês sabem disso muito bem. Sexual lust, Desejo, cobiça sexual, sexual sin, lies, pecado sexual, mentiras, false prophets, false prophecy. falsos profetas, falsas profecias. You know the moral decay that has consumed this generation. Vocês sabem da corrupção moral que consumiu esta geração. You are not guests to that. Vocês não são novos nisto. You are not a guest to this moral decay that has come to characterize a generation. Vocês não são novos nesta corrupção moral
que veio para caracterizar uma geração. I am simply looking at the standard of God for entry. Eu ainda estou examinando os padrões de Deus para entrar, Before I look at those that will fail to enter. antes de eu falar a respeito daqueles que vão falhar em entrar. I'm looking at those that will enter. In other words, Em outras palavras, eu estou examinando aqueles que vão entrar. the Lord is speaking very clearly to this generation. O Senhor está falando muito claramente com esta geração. And he says, perfecting holiness E ele diz, aperfeiçoando a santidade out of the fear of God, pelo temor de Deus, reverence to God. reverência a Deus. If there is anything a generation, this generation has ever lost, Se há uma coisa que esta geração perdeu, is the fear of God, reverence to God. é o temor de Deus, reverência a Deus. The reason the Lord lowers the stairs A razão pela qual o Senhor fez descer a escada, when he sends me to prophesy and command heaven to lower heaven. quando Ele me envia para profetizar e para comandar o céu para baixar a escada. The reason the fire of Elijah pours down whenever he sends us to minister to you A razão pela qual o fogo de Elias é derramado onde quer que Ele nos envie para ministrar para vocês, a generation. uma geração. The reason he writes in the sky, A razão pela qual Ele escreve no céu. the reason he collides the neutron stars, A razão pela qual Ele faz colidir as estrelas de nêutrons. the reason the Lord brings his cloud, settles on the crown of my head, A razão pela qual o Senhor traz a nuvem e ela repousa na coroa da minha cabeça. envelops me to be able to walk with God Yahweh, E me cobre para que eu possa andar com Deus Yahweh. is to be able to instill the fear of God in this generation. É para poder inspirar o temor de Deus nesta geração. So he says, perfecting holiness Então ele está dizendo, aperfeiçoando a santidade, out of reverence, the fear of God. através da reverência, do temor de Deus. That very thing the generation has lost. É exatamente isto que esta geração perdeu. People don't fear God anymore. As pessoas não temem mais a Deus. That's why pastors can be with women, and they have another wife, and some abortions where, the pregnancy where. É por isso que pastores podem estar com mulheres e ter uma outra esposa, e então abortos, e então gravidez. Christians are doing the same. E os cristãos estão fazendo a mesma coisa. Why? For lack of the fear of God. Por quê? Por falta de temor de Deus. Lack of reverence. Falta de reverência. Reverence means Reverência significa to fear, to revere, to respect, to honor. temer, reverenciar, respeitar, honrar And all of the above. e todas estas coisas acima. To treasure, to love more. Entesourar, amar mais. These are the standards of God for entry, blessed people. Estes são os padrões de Deus para entrar, povo abençoado. How about Luke 21:36? E quanto a Lucas 21:36? Luke chapter 21, verse 36. Lucas capítulo 21, versículo 36. What are the standards? Who are those that will enter? Quais são os padrões e quem são aqueles que entram? Luke 21:36. Look at what it says here. Lucas 21:36. Olha o que ele diz aqui. It says, Ele diz: be always on the watch and pray, and pray. estejam sempre vigilantes e orem, And pray. Be always on watch and pray. e orem. Estejam sempre vigilantes e orem.
that you may be able to escape all that is about to happen, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer. and that you may be able to stand before the Son of Man on that day. E para que vocês possam estar de pé diante do Filho do Homem naquele dia. So again you see, there is so much information there. Então, novamente, vocês veem que há tanta informação lá. As I simply plow through the standards for entry, Enquanto eu simplesmente vou passando através dos padrões para entrar. as I walk through the requisite standards, required standards of God, Enquanto eu vou passando através dos requisitos, dos padrões requeridos de Deus, for entry into eternity with Him in heaven, para entrar na eternidade com Ele no céu. then you see there is so much to talk about before I discuss those that will miss the rapture. Então vocês veem que há tanto para falar antes de eu discutir aqueles que vão perder o arrebatamento. Those that will be left, Aqueles que serão deixados. the Christians that will remain here, in other words. Os cristãos que vão ficar aqui, em outras palavras. Before I do so, there is so much in looking at those that will enter. Antes de eu fazer isto, há tanto para nós examinarmos sobre aqueles que vão entrar. Be always on watch, look at that. Estejam sempre atentos. Olha isto. And pray, they are prayerful, E orem. Eles sempre oram. that you may be able to escape all that is about to happen. Para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer. Meaning, he's saying that the rapture will happen Significando que ele está dizendo que o arrebatamento vai acontecer. and then the tribulation later. E então a tribulação depois. After the rapture, in other words. Em outras palavras, depois do arrebatamento. The tribulation and the great tribulation. He's laying it right there. A tribulação e a grande tribulação, ele as está colocando bem ali. Right in your eyes. Bem diante dos seus olhos. He's making it very clear that the rapture has happened first. Ele está deixando isto muito claro, que o arrebatamento terá acontecido antes. Before the tribulation. Antes da tribulação. So those human, whimsical notions, no, they don't come in. Então, aqueles que são conhecedores, experts, segundo a sabedoria humana, não, eles não entram. They cannot feature. Eles não podem se adequar. They cannot. Eles não podem. And to back it up, I read the book of Genesis 19. E para fundamentar isto, eu leio o livro do Gênesis, capítulo 19. Verse 22, it says, No versículo 22, ele diz: but flee there quickly, Mas fuja depressa, because I cannot do anything porque eu nada poderei fazer until you reach there. até você chegar lá. When the Lord is about to judge Sodom and Gomorrah, Quando o Senhor está prestes a julgar Sodoma e Gomorra, and He's safeguarding His remnant, e Ele está protegendo o seu remanescente, His holy remnant, o seu remanescente santo, His elect, os seus eleitos, His appointed people, o seu povo escolhido, those He has elected who have been righteous in Sodom and Gomorrah. aqueles que Ele escolheu, que estavam sendo justos em Sodoma e Gomorra. And He says, E Ele diz: I cannot judge this place until I've removed you first. Eu não posso julgar este lugar antes de ter tirado você primeiro. Isn't that you, the church? Acaso isto não é você, igreja? Isn't that the church? Esta não é a igreja? Isn't that you, the church? Acaso não é você, igreja? And you could as well go back to the book of Exodus 12 E nós poderíamos voltar ao livro do Êxodo 12.
and look at the judgment in Egypt e vermos o juízo no Egito, and how the judgment began when Israel was there. e ver como que o juízo começou quando Israel estava lá. But Israel is secured away. Mas Israel é protegido. Isn't that the Noah's Ark? Acaso isto também não é a arca de Noé? The boat of Noah. O barco de Noé? Isn't that the conversation the Lord is using to say, Mas esta não é a conversa que o Senhor está usando para dizer: but Israel will pass through the tribulation and the great tribulation. mas Israel vai passar pela tribulação e grande tribulação. Isn't that your Revelation chapter 12? Não é isto que está em Apocalipse 12? And yet for the church, I read from Genesis chapter 19, 22. Entretanto, para a igreja, eu leio Gênesis capítulo 19, 22. And he says, E ele diz, 19, 22 he says, 19, 22 ele diz, again from 21 he says, novamente a partir do versículo 21 ele diz, he said to him, very well, I'll grant this request too. respondeu ele, está bem, também lhe atenderei este pedido. I will not overthrow the town you speak of. Eu não destruirei a cidade da qual você fala. In other words, I've secured a place for you. Em outras palavras, eu assegurei um lugar para você. Verse 22 says, No versículo 22 ele diz, but flee there quickly because I cannot judge. mas fuja depressa para lá, porque eu não posso julgar. I cannot do anything until Isaiah 26, verse 20 has happened. Eu não posso fazer nada até que Isaías capítulo 26, versículo 20 tenha acontecido. Go, my people, enter your rooms, Vai, meu povo, entra nos seus quartos. shut the doors behind you a little while. Feche a porta atrás de ti somente por um pouco. For the Lord is coming out with great wrath. Porque o Senhor está saindo com grande ira. His indignation, his judgment is coming. A sua indignação, o seu juízo está vindo. Speaking about you, the church, who are tuned in and listening to me now. Falando a respeito de você, a igreja, que está sintonizada me ouvindo agora. That the rapture will happen first. O arrebatamento vai acontecer primeiro. You are secured. Vocês estarão seguros. And then the Lord will come with wrath on the earth. E então o Senhor virá com ira sobre a terra. So this really lays gravity on the next segment of this message. Então, isto coloca gravidade no próximo segmento desta mensagem. Where are we focusing on? Those who will miss the rapture of the church. Onde eu estarei focando naqueles que vão perder o arrebatamento da igreja. Meaning it will be unbearable also. Significando que também será insuportável. And I said, Israel is in Egypt. E eu disse, Israel está no Egito. And everything is happening there. E tudo está acontecendo lá. Isn't that the message that Israel has to pass through Revelation chapter 12? Acaso isto não é uma mensagem que Israel tem que passar através de Apocalipse capítulo 12? But will be secured out. Mas ela será assegurada. The standard of rapture. Os padrões do arrebatamento. The standard of those that will enter the kingdom of God. Os padrões daqueles que vão entrar no reino de Deus. The standard of God for them. O padrão de Deus para eles. How they strike it and they meet it. How amazing, blessed people. Como que eles lutam por ele e o atingem pelo seu esforço, povo abençoado. Psalm 77, 11 to 14. Salmo 77, do 11 ao 14. My object is 13, but 11 O meu alvo é o 13, mas do 11 ao 13. I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago.
recordarei os feitos do Senhor. Sim, recordarei os teus antigos milagres. Today you have them here greater. Hoje vocês os têm aqui e ainda maiores. I will meditate on all your works and consider all your mighty deeds. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus poderosos feitos. They are right here. Eles estão bem aqui. They are happening through the servants of the Lord. Eles estão acontecendo através destes servos do Senhor. Verse 13 it says, No versículo 13 ele diz: your ways, O God, are holy. Teus caminhos, ó Deus, são santos. What God is so great as our God? Que Deus é tão grande como nosso Deus? You are the God who performs miracles. Tu és o Deus que realiza milagres. You display your power among the people. Tu mostras o teu poder entre os povos. It's amazing. He's saying these are the people that get to enter. É surpreendente. Ele está dizendo que este é o povo que consegue entrar. The people that when they look at the wonders of God, then they can see the might of God. O povo que quando eles veem as maravilhas de Deus, então eles podem ver o poder de Deus. They don't trivialize God. Eles não banalizam Deus. Your way, oh God, is in the sanctuary. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Another version, King James. Em outra versão, King James. Your way, oh God, is in the sanctuary. Os teus caminhos, ó Deus, estão no santuário. Who is so great a God as Jehovah Yahweh our God? Que Deus é tão grande como Jeová Yahweh, o nosso Deus. In other words, he's saying your way, oh God, is in your holiness. Em outras palavras, ele está dizendo, o teu caminho, ó Deus, está na tua santidade. In other words, he's remissioning holiness back to the life of the church. Em outras palavras, ele está devolvendo a santidade de volta à vida da igreja. He's summoning holiness back to his life. Devolvendo a santidade de volta à sua vida. That Christian, when he sees the mighty works of God, Aquele cristão, quando ele vê as poderosas obras de Deus, he remissions, he calls back holiness into his life. ele se arrepende, ele retorna à santidade em sua vida. In other words, says, then he will strengthen his faith upon God. Em outras palavras, ele diz, ele vai reforçar a sua fé em Deus. When he sees cripples walking, when he sees the chair Lord, he will strengthen his faith. Quando ele vê aleijados andando, quando ele vê os degraus baixados, ele vai fortalecer a sua fé. He will strengthen his dependence on God. Ele vai fortalecer a sua dependência em Deus. He will strengthen his trust on God. Ele vai fortalecer a confiança dele em Deus. He will strengthen his grace, the grace of God in his life. Ele vai fortalecer a graça de Deus em sua vida. The mercy of God in his life. A misericórdia de Deus em sua vida. He will not take it like a joke. The election of God upon their lives. Eles não vão levar como uma brincadeira a eleição de Deus sobre a vida deles. The appointment they have received from on high. A eleição deles que eles receberam do alto. To be the generation that prepares the way. Para ser a geração que prepara o caminho. These are the Christians the Lord is saying will see the eternal kingdom. Estes são os cristãos que o Senhor diz que verão o seu reino eterno. And he says, E ele diz, in Hebrews chapter 9, em Hebreus capítulo 9, verse 28, versículo 28. we're simply talking about those that will enter eternity. Nós estamos simplesmente falando daqueles que vão entrar na eternidade. Those that I saw enter already. Aqueles que eu já vi entrando. The bishops, the pastors, the sheep of Christ. There you go now.
Os bispos, os pastores, as ovelhas de Cristo. Aí está agora. Those who want to enter, these are the requisites, the requirements. Aqueles que querem entrar, estes são os requisitos That the Holy Spirit may help you to achieve this. para que o Espírito Santo possa ajudá-los a atingi-los. This is the word of God. Esta é a palavra de Deus. Before I look at those that will not make it, Antes de eu examinar aqueles que não vão conseguir, those who will miss the rapture of the church, aqueles que vão perder o arrebatamento da igreja, the ones I have already seen. aqueles que eu já vi. And I say, already those that have been blackmailing these two prophets, in that vicinity I saw them. E eu disse que aqueles que têm caluniado estes dois profetas, naquela visão eu já os vi. And they were crying, running to me. They say, please, stood up, my Lord. E eles estavam chorando e correndo para mim, dizendo, por favor, está muito escuro, meu Senhor. He stood up here. Está muito escuro aqui. They were knocking their feet and falling and stumbling. Eles tropeçavam com os seus pés e caíam, e tropeçavam, e tropeçavam. Before I look at that, Antes de eu falar disso, I thought it's good to give an opportunity to everybody. eu achei que seria bom dar uma oportunidade para todos, That they may repent. para que eles possam se arrepender. Whether you blackmail the Lord or not, it's good to give you the opportunity. Quer você calunie o Senhor ou não, é bom dar a oportunidade. I know I've seen the dream. I've seen that day. I fear normally. Eu sei que eu vi o sonho, eu vi aquele dia e eu já temi. But when I see, it normally has happened or will happen. Porque quando eu vejo, normalmente vai acontecer ou já aconteceu. But I thought for this matter, it's good to give people the chance, the opportunity to make amends. Mas eu achei que neste assunto é bom dar às pessoas, à igreja, a oportunidade de fazer correções. The window and the door to heaven is still open. A janela do céu, a porta do céu ainda está aberta. Very open. Muito aberta. Ready to receive repentant sinners. Pronta para receber pecadores arrependidos. The prodigal son coming back home. Filhos pródigos, voltando para casa. Hebrews chapter 9 verse 22. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Again, Hebrews 9:22 says the following. Novamente, Hebreus 9, 22, ele diz o seguinte. Ele diz, In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with the blood. na verdade, a lei exige que quase todas as coisas sejam purificadas com sangue. Without the shedding of the blood, there is no forgiveness for sin. E sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Meaning these are Christians who are dependent on the blood of Jesus. Significando que estes são cristãos que têm dependido do sangue de Jesus For their sins to be forgiven para os seus pecados serem perdoados. and enabled by the Holy Spirit, baptized by fire. E capacitados pelo Espírito Santo, batizados com fogo. And now they are entering. E agora eles estão entrando. And verse 28 is even more beautiful. It says this. E no versículo 28 é ainda mais lindo, ele diz isto. It says, Ele diz, so Christ was sanctified once to take away the sins of many people. assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. And he will appear a second time, not to bear the sin of man, Ele aparecerá uma segunda vez, não mais para levar os pecados dos homens, but to bring salvation mas para trazer salvação to those who are waiting for him. para aqueles que estão esperando por Ele. Only to those who are expecting him. Somente para aqueles que o estão aguardando.
Those who are waiting for him, aqueles que estão esperando por ele, looking forward to his coming. aguardando ansiosamente a vinda dele. That means that you live your life as a lawyer in that office. Isto significa que você vive a sua vida como um advogado naquele escritório, As a doctor in that clinic. como um médico naquela clínica, As a business person, mama boy, in that kiosk, wherever you are. como um comerciante, um vendedor naquela loja, onde você estiver. Whatever you're doing, engineer, architect, O que quer que você esteja fazendo, engenheiro, arquiteto, whatever your profession, pilot, captain, piloto, artesão, flight attendant, plumber, comissário de bordo, encanador, driver, teacher, principal, motorista, professor, diretor, whatever your role, social worker, qualquer que seja a sua função, assistente social, as you live your life on a daily basis, enquanto você vive a sua vida em uma base diária, expecting him, aguardando Ele, waiting on him, waiting for him. servindo-o, esperando por Ele. Matthew 25, Mateus 25. the wise church, the wise virgins, A igreja sábia, as virgens sábias, carrying a jar of oil, levando uma vasilha com óleo, meaning those are the Christians that have submitted themselves to the sanctifying work of the Holy Spirit. significando que estes são os cristãos que se submeteram à obra santificadora do Espírito Santo, To enable them, para capacitá-los. they have been instructed by the Holy Spirit that Jesus is holy, so be holy. Eles têm sido instruídos pelo Espírito Santo de que Jesus é santo, então seja santo. They are not complacent about that. Eles não são complacentes a respeito disso. I am talking about the church that gets to enter. Eu estou falando a respeito da igreja que consegue entrar, The church that gets to enter the glorious kingdom of Yahweh. a igreja que consegue entrar no glorioso reino de Yahweh. How about the church that misses entry into eternity? E quanto à igreja que perde a entrada na eternidade? There are many, many standards he has laid out. Those who will keep their garments clean. Há muitos padrões, critérios que ele estabeleceu para aqueles que mantêm as suas vestes limpas. That finest linen, bright and clean. Keep the righteousness of God. Aquele linho finíssimo, resplandecente e puro, preservando a justiça de Deus. Matthew chapter 5, verse 3, verse 8. Mateus capítulo 5, versículos 3 e 8. He talks about them. Ele fala a respeito deles, Those that will enter. aqueles que vão entrar. There is so much in scripture to help you. Há tanto na Escritura para ajudar vocês. In the next segment, as I come, No próximo segmento, quando eu vier, I will now want to start talking about those that will miss entry into rapture. eu agora quero começar a falar a respeito daqueles que vão perder a entrada no arrebatamento. May the Lord bless you. Thank you. Que o Senhor os abençoe. Obrigado.